Bom dia! Hoje vamos abordar a encruzilhada anátomo-embriológica, neste 14 de julho de 2021. O título pode ser até um pouco inusitado, mas vocês vão entender o porquê. Esse conceito ficou mais consolidado quando, nas aulas de português, a professora Lindalva, do então Colégio Estadual Santa Júlia, dizia que encruzilhada é o ponto onde dois ou mais caminhos se cruzam. É um cruzamento de caminhos ou de ruas. E que a bifurcação era um tipo de encruzilhada. Só que na encruzilhada ela é representada por um X ou pela letra Y. Tem 3 pernas. A encruzilhada é um X ou uma cruz. Tem 4 pernas e um ponto de convergência. Então, quem não lembra no Nordeste da paladeira como Y, como símbolo da bifurcação. A bifurcação também tem uma outra conotação, um outro significado, de dizer dilema. Porque em todo cruzamento, em toda encruzilhada, tem que escolher um caminho a seguir. Às vezes, é uma decisão difícil. Também naquela época, nas aulas de geografia, aprendi as principais encruzilhadas e bifurcações de João Pessoa, a capital das Américas, a capital de todos os paraibanos. Qual então é a encruzilhada mais famosa de João Pessoa? Sabem? É a encruzilhada da Cinco Bocas, no bairro de Mandacaru. Para quem não conhece, é a convergência de 5 ruas nesse bairro central de João Pessoa, localizado próximo a um shopping Sebrae. Então, as 5 bocas são 5 ruas que convergem para um ponto central. Já a bifurcação mais famosa é aquela do cruzamento, a encruzilhada entre Epitácio Pessoa e Rui Carneiro. 2 avenidas importantes para o fluxo de carros e veículos na cidade. São 2 ruas que foram projetadas, 2 ruas retilíneas. A primeira, a Epitácio Pessoa, é a mais longa retilínea da cidade. Ela começa na Praça da Independência e termina lá no Largo de Tambaú, onde tem um busto de Tamandaré, na praia. Mais ou menos nas imediações do bairro de Tambauzinho, ela bifurca. Ela dá uma colateral, mais ou menos diagonal, também retilínea, que dá acesso à praia de Manaíra. Então, quem está nesse ponto chamado de freeway e quer chegar mais brevidade à praia, que destino chegar? Claro que a Rui Carneiro é uma avenida mais curta, mas chega à praia de Manaíra. Então, dito esses conceitos consolidados, encruzilhada e bifurcação, esse conceito chega, então, ao ensino superior. Lá, no Departamento de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, existe o Departamento de Morfologia, onde também formam uma encruzilhada a anatomia e a embriologia humana. Então, cujos ensinamentos são fundamentais para a formação de um médico. A primeira, vamos falar então da embriologia. O que é que a embriologia tem a nos ensinar? Então, o professor da época, o professor Ismael Jorge de Oliveira, falava de 2 encruzilhadas que existem no nosso ser humano. Pelos professores, além do Ismael Jorge, nós temos Manuel de Abreu, Hugo, Elisa, Eurípedes, Graça, Romualdo. Vamos passar agora para a segunda encruzilhada. A segunda encruzilhada, na realidade, é uma bifurcação. E essa vai ser o escopo maior dessa conversa. Essa bifurcação ocorre na traqueia. A traqueia bifurca formando 2 brônquios primários ou brônquios fontes. O nome do professor
da aula sobre o sistema respiratório? Não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Mas foi um dos 10 professores, certamente, que lecionavam naquele tempo, em 1977, sob a forma de rodízio. Cada docente ensinava um sistema. Então pode ter sido o professor Asdrubal, Aníbal, Elivaldo, Orlando Monte, Haroldo Diniz, João Viriato, Isidro, Terezinha, a única mulher, e os irmãos Carlos e Joaquim Fernandes. Certamente um deles. E eles então ensinaram direitinho que a traqueia bifurcava, que no bronco direito e o esquerdo, que o direito era anatomicamente curto, de calibre mais volumoso, mais calibroso e mais verticalizado, como se fora uma continuação da traqueia. Já o bronco esquerdo, ele era menos vertical, um pouquinho mais horizontalizado, mais longo e mais comprido. E ele concluía então, o professor que proferiu essa magistral aula, dizendo em tom solene que por razões gravitacionais havia uma tendência normal do ar e de eventuais corpos estranhos aspirados penetrar no brônquio direito, e mais do que o esquerdo. Por que o brônquio direito? Porque ele era quase uma continuação da traqueia. Ele era mais calibroso. Por ele, então, os alimentos e o próprio ar tinham uma preferência pelo pulmão direito, através do brônquio direito. Eles, então, concluíram. Estava lá atrás e pensando, como é que eu vou gravar para eu não confundir quem é o mais calibroso, o menos calibroso, qual é o mais longo, qual é o mais curto, e de repente numa prova misturar quem é quem. E aí então eu elaborei um método mnemônico que vou passar agora para vocês, né? E que prometo-lhes que a partir daí vocês nunca mais esquecerão. Mas para não me dizer que é plágio, que eu copiei de alguém, principalmente nesses tempos de fake news, eu mostro então um livro chamado Métodos Mnemônicos em Biologia, Anatomia, Histologia, Fisiologia e Bioquímica, que, pasmem os senhores, foi no ano de 1984. Portanto, já faz 36 anos que esse livro foi publicado. Ele apresenta 52 macetes e nas páginas 22 e 23 eles mostram justamente o macete que eu vou ensinar agora para vocês. E vocês, como eu disse, nunca mais o esquecerão. O macete é o seguinte: vocês ficam em posição anatômica, lembra aquela posição que você fica em pé, com a mão direita estirada ao longo do corpo, sim? E vocês então vai fazer esse movimento aqui. Adução, que é a flexão para dentro, e depois flexão do terceiro, quarto dedo da mão, quirodáctilo. Então vai ficar o Y, vai ficar a baladeira, vai ficar assim. Vai ficar assim. Então, observe que o antebraço vai ser a traqueia, para fazer a associação mnemônica, para não esquecer. O polegar direito vai ser o brônquio direito. Então, veja que o polegar direito ele é mais curto do que o indicador, ele é mais calibroso e ele nessa posição anatômica ele é mais verticalizado. Então, o brônquio direito, para não esquecer, lembrando do polegar direito, curto, calibroso e vertical. E, consequentemente, o brônquio esquerdo, mais comprido, observem que ele é quase o dobro do direito, longo, mais fino e mais horizontal na posição anatômica. Por isso que o volume de ar entra mais no pulmão direito. Por isso que a tuberculose, que é causada pelo bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculosis,
ele atinge mais o pulmão direito. Isso fica evidente nas radiografias, nas tomografias que são feitas, que é um dos exames para comprovar a tuberculose pulmonar. Então, para finalizar, faço um alerta. Encerro com um alerta conclusivo para quem tem um idoso em casa, morando na residência, o idoso acamado, aquele idoso que tem principalmente problemas daquela encruzilhada lá em cima, aquela encruzilhada da faringe. Se de repente ele apresentar uma tosse persistente por 1, 2 semanas pelo menos, pode ser que ele esteja apresentando as duas doenças que nós conversamos neste momento. A tuberculose pulmonar ou a broncoaspiração levando uma pneumonia aspirativa. Nesse caso, não pense 2 vezes. Procure imediata assistência médica. Lembrar que tuberculose tem cura. Bom dia, obrigado.